Olá, está começando o Olhar de Mãe, o programa que discute questões ligadas à maternidade de uma forma muito especial. Quando um filho nasce, o marido e a mulher se tornam pai e mãe. A relação muda e muitas vezes não resiste. E aí, como trabalhar a cabecinha da criança? A Helena Taranto, mãe da Nina, passou por isso, vai compartilhar a experiência dela com a gente. Obrigada pela sua presença, Helena. É um prazer. Quantos anos a Nina tinha quando vocês se separaram e como é que foi esse trabalho assim com ela, psicológico? Efetivamente, em torno dos 4, 5 anos. O processo começou bem antes. Começou mais ou menos com 1 aninho de idade. Né? A gente já vai percebendo que a coisa está indo meio muda muito a relação. complicada. Embora eu tivesse vivido 8 anos antes com meu companheiro, na época, e tivemos a Nina. E aí depois, um pouco, a gente percebeu que a coisa não estava muito assim. E aí, com 4 para 5 anos, a gente decidiu realmente se separar. E como é que foi a conversa com ela ali? Olha, eu tive uma orientação com uma psicóloga que eu achei importante, né? Porque nós temos muito a tendência, às vezes, a falar, né? O papai isso, o papai não sei o quê, e a gente... Até porque a gente está muito envolvido emocionalmente com todo aquele contexto. E a gente acaba que divide a cabeça da criança. Então, eu fui conversar com uma psicóloga que ela me fez entender que o meu temperamento, que às vezes era de falar muito, de colocar tudo muito assim, eu poderia prejudicá-la. Então, que eu tentasse me controlar... Porque ela ainda era muito pequenininha, né? Ela era muito pequenininha. Que eu tentasse me controlar para que ela estivesse em primeiro lugar. Nem eu, nem ele, nem ninguém. Ela. Então, aí eu passei a me controlar e eu falei, e como é que contar isso para ela? Ela falou assim, ela vai perceber e ela vai te perguntar. O dia que ela te perguntar, você simplesmente fale naturalmente. E foi mais ou menos assim. E como é que foi a logística disso? Ela ficava mais com você? Porque sempre acaba ficando mais com a mãe, né, Helena? Com a mãe. Ele não é do Rio, né? Ele é de uma região fora do Rio, região dos Lagos. Então, o que acontece? No início ele vinha toda semana, depois ele passou a vir de 15 em 15 dias. Então, essa percepção passou a ser natural dela. Ela percebia que o papai não estava e tal. Em alguns momentos tinham conflitos, obviamente, que eram difíceis. A gente está envolvido até você conseguir desconstruir aquilo tudo e separar e ver o papai amigo. Isso leva um tempinho, né? Então, isso foi um pouco complicado. Mas ela foi percebendo pelo comportamento. Eu acho isso muito importante, o comportamento da mãe e o comportamento do pai. Nesse ponto, nós combinamos algumas questões. E eu acho que isso foi muito importante para ela. Hoje a relação é ótima de vocês? Tem alguns conflitos ainda, porque o temperamento é diferente, o que levou à separação, os defeitos, né, eles continuam. Claro. Conforme diz uma amiga minha, os defeitos, na verdade, eles com a idade agravam. Então, pode ser até para os dois lados. Então, tem momentos que ainda tem umas coisinhas, mas a gente conseguiu se acertar. E não dava para ter 4 casas, né? A logística foi assim. Então, era de 15 em 15 dias na minha casa e quando ela queria ir ficar com o pai, eu a levava e ficava na casa do pai. Né? Então, ali eu me hospedava, assim como ele se hospedava. E eu acho que essa verdade com a filha ou com o filho, da seriedade da separação, ou seja, o papai não chegou para escondido ficar com a mamãe. O papai é separado da mamãe. É importante. Cada um num canto. Não importa se o apartamento é pequeno ou grande, a mamãe vai dormir aqui, a mamãe vai ficar com você aqui, o papai vai dormir ali. E isso ela foi observando, com todas as diferenças, a gente foi construindo a família. E essa foi a questão para ela. Não importa se o papai está separado da mamãe, a nossa família é você, o papai e a mamãe. Estamos juntos. Então, na festinha de aniversário, era numa reunião com a família, era na escola, e assim foi indo. Porque você se separou, você também vai recomeçar uma nova vida, né? Como é que é lidar, você já com uma filha, tendo que cuidar, mas também quer sair com as suas amigas, como é que é isso? Olha, quando ela nasceu, ele usou uma expressão assim, mãe perde pelo menos 10 anos da sua vida. Eu digo a você que são 20, porque a gente se anula. Não adianta dizer que não se anula, porque a mãe que é mãe se anula. A prioridade é o filho.
né? Então, assim, durante 7 anos, eu vou dizer assim, foi um luto, né? Você entra num luto, sempre uma das partes sofre mais, e tem aquela coisa toda. Depois, não, depois eu reencontrei uma pessoa do meu passado, que nós tentamos uma reconstruçãozinha ali, mas tudo muito claro, respeitando muito o espaço dela. E uma das coisas que ela pediu, mamãe, eu não quero dividir o meu espaço, não quero perder minha privacidade. Eu falei, eu acho que você está certa. E isso eu e o pai concordamos, não colocá-la convivendo com um pai, um padrasto ou uma madrasta, entendeu? Eu acho que não acho que seja uma coisa positiva. E existem excelentes padrastos, excelentes madrastas, melhores até que alguns pais e mães, mas não no nosso caso. A gente não quis arriscar. No caso de menina é mais complicado, né, Helena? Porque lógico, ela agora está adolescente, minha, então, que é enorme. Você imagina num apartamento pequeno, uma moça que tem 1,80 m, com 13 anos, aí eu vou botar uma pessoa para conviver ali dentro. Não tem como, não tem como. Nem eu vou ter a minha privacidade, nem ela vai ter a dela. O que você falaria, assim, por exemplo, eu estou me separando, quero um conselho seu. Como é que eu conto para minha filha? Como é que eu lido com isso? Olha, essa pessoa que me orientou, que é uma psicóloga, eu acho que ela foi fundamental. É a verdade simples e clara, transparente, respeitando o limite do seu filho, a capacidade que ele tem de compreensão. E a cada momento, conforme a maturidade dele, que você vai percebendo, você vai botando uma informação. Eu não disse que papai é santo, nem disse que papai não prestava. Eu disse que papai tem defeitos, mamãe tem defeitos e não deu certo. Entendeu? E eu não consigo conviver com esse defeito. Não dá, olha, isso eu não entendo, isso eu não aceito, a mamãe não vai aceitar. Por isso, vamos aqui, vamos conversar sobre isso. Fale tudo o que você tem que dizer para o seu pai com respeito, mas fale, entendeu? Não engula, porque isso é a pior coisa. Para mim ou para ele, fale, entendeu? Eu acho que foi, assim, uma grande orientação. É uma psicóloga, não sei se pode falar nome, mas foi uma pessoa, assim, que me orientou muito. Isso é importante você dizer também, né? Que às vezes é necessário a gente procurar ajuda. Mas você, com seu depoimento, com a sua experiência, também é mais importante até Não do que muito, essa mas eu também né? fiz muitos anos de análise antes. As pessoas têm um preconceito com a análise, eu defendo a análise. Porque eu acho que a análise, a fé, acima de tudo, a sua fé, e a análise, ela faz, e a família, que de uma certa forma, eu também hoje sou filha de pais separados, aos 25 anos meus pais se separaram, olha só. Nossa. É um negócio bem complicado, quando eu tinha 25 anos, né? Então é bem complicado, mas eu acho que a nossa fé, uma boa orientação, às vezes psicológica, você podendo ter, né? Eu acho que é válido, né? Então... Muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente, Helena. E muita saúde, muita felicidade para sua família. Muita saúde para você também. Obrigada. Vocês são muito simpáticos aqui, muito agradáveis. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Obrigada. E o Olhar de Mãe fica por aqui. Até a próxima.